Oi, turma, do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Eu dei uma olhadinha aqui antecipado o texto, ele é muito grande, então eu vou dividir ele em 3 partes, tá? Eu não creio que Deus se importa onde nos graduamos e o que fizemos para ganhar a vida. Deus quer saber quem nós somos. Descobrir isso é o trabalho da alma, é o nosso verdadeiro trabalho da vida. Bernier S. Siegel. Eu não sei falar esse nome, gente, desculpa. 2 passos para a transformação. Vós e eu, por conseguinte, somos o problema e não o mundo, porque o mundo é a projeção de nós mesmos. E para compreendê-lo, precisamos compreender a nós mesmos. O mundo não está separado de nós. Nós somos o mundo e nossos problemas são os problemas do mundo. Krishnamurti. O caminho mais fácil para as transformações positivas que desejamos em nossa vida passa inevitavelmente por 2 passos. Sem eles, dificilmente o homem consegue se libertar dos obstáculos que o afligem. Sem dar esses passos, a vida não muda e os problemas se tornam crônicos. A par disso, vamos nos sentindo cada vez mais confusos e impotentes, como se estivéssemos amarrados sem saber o que fazer, sem saber para onde ir e sem saber se ainda temos forças para mudar. Quando a crise se instala em nossa vida, seja ela de que espécie for, muitos se desesperam e se afundam ainda mais na descrença e na inércia, esquecendo-se de que a crise pode ser o prenúncio da libertação das nossas dores, desde que tomemos a direção segura dos seguintes passos. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, atitude. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus. Para o mestre de Nazaré, a libertação de todos os nossos males começa pelo conhecimento da verdade. Ora, se as raízes de todo o mal estão plantadas em nós mesmos, porque o homem é o jardineiro da sua própria vida, será justo pensar com Jesus que somente o conhecimento da verdade sobre nós mesmos pode nos libertar do mal que se enraizou em nós. Como afirmou Shakespeare, nosso destino não está nas estrelas, mas em nós mesmos. O ponto inicial de qualquer transformação só pode começar dentro de nós, porque o mundo de fora é apenas o reflexo do que acontece no nosso mundo íntimo. Através do autoconhecimento, temos a possibilidade de identificar basicamente quais são os nossos pontos fortes e quais nossos pontos fracos. Para o Dr. Steven Bertman, o conhecimento de nós mesmos nos inspira a buscar a excelência através do desenvolvimento de nossos pontos fortes e da prática da moderação em relação aos nossos pontos fracos. Isso quer dizer que a transformação começa quando o homem conhece os seus potenciais e os estimula cada vez mais, bem como quando passa a conhecer também suas imperfeições, tentando diminuí-las a cada dia. Gigantes adormecidos. A maioria das pessoas não conhece a si mesmo, sobretudo quando se trata de reconhecer as próprias capacidades, aquilo que denominamos de pontos fortes. Geralmente, para nós, é mais fácil reconhecer os pontos em que somos vulneráveis do que os pontos que somos fortes. Reconhecemos mais facilmente em nós os defeitos do que as virtudes. Exaltamos comumente mais as nossas quedas do que as nossas conquistas. Quantas vezes ficamos surpresos quando alguém nos endereça um elogio? Nem acreditamos que a pessoa está falando a nosso respeito. É incrível como não acreditamos em nós. Chega a ser espantoso como duvidamos das nossas capacidades e talentos. Por alguma razão, que pode estar ligada a diversos fatores, perdemos a fé em nós mesmos. E aqui está o primeiro ponto de transformação: recuperar a fé em si mesmo. O autoconhecimento vai nos colocar em contato com aquilo que temos de melhor. Vai nos fazer recordar que somos pessoas valorosas, isto é, pessoas que têm um valor natural, simplesmente porque somos filhos de Deus e, portanto, dotados de todas as capacidades inerentes à nossa filiação divina. Eu sou uma pessoa capaz, talentosa, inteligente, porque Deus me fez assim. Essa é a minha imagem verdadeira. Eu só preciso reconhecer e acreditar nessa verdade, manifestando-a em meus atos, pensamentos e palavras. Não é para os outros que eu preciso provar isso, é para mim mesmo.
Eu preciso acordar o gigante que dorme em mim. Como escreveu Alberto Caeiro, fôssemos nós como devíamos ser, e não haveria em nós necessidade de ilusão. Os problemas que nos atingem estão apenas querendo quebrar as ilusões deturpadas que fizemos a nosso respeito, sobretudo a ilusão de que somos fracos, incompetentes, doentes e sem merecimento para uma vida de realizações positivas. Quando solucionamos uma dificuldade, mostramos a nós mesmos que somos maiores do que julgávamos ser. Em termos práticos, vamos nos lembrar todos os dias quais são as nossas características positivas, quais são os pontos fortes da nossa personalidade, pois isso fortalece a autoestima e traz a confiança interior necessária para superarmos quaisquer obstáculos que surjam no nosso caminho. Além do mais, lembrando com frequência do que verdadeiramente somos, a tendência será a de nos comportarmos como pensamos que somos. O homem tende a agir de acordo com a imagem que faz de si mesmo. Olhe-se como aquele explorador que penetra o garimpo e em busca das pedras preciosas de sua alma. Façamos isso diariamente, de preferência antes de iniciarmos as nossas atividades, como se estivéssemos tomando nosso café da manhã. Estaremos alimentando nossa alma com nutrientes poderosos capazes de afastar o sentimento de inferioridade que afeta a maioria das pessoas. Você ainda não descobriu todo o seu potencial? E não deixe também de investigar capacidades e talentos que você certamente ainda não se deu conta que possui. Precisamos reconhecer nossas potencialidades e expandi-las. Muitos na vida, porém, estão se contraindo, estão fazendo menos do que podem, não desejam qualquer expansão das suas possibilidades de crescimento. Embora possam até almejar um crescimento por fora, externo, desejam que a vida melhore, mas não buscam a melhoria interior que somente pode decorrer do nosso aprimoramento físico, intelectual, emocional e espiritual. Querem contração, acomodação, inércia, por isso ainda terão que enfrentar fortes tempestades em suas vidas, até que se deem conta que somente a evolução nos põe a salvo dos problemas. Temos infinitas riquezas interiores, porque somos filhos de Deus. Será que já paramos para pensar no que isso significa? Já nos demos conta que herdamos de Deus todos os talentos necessários para vivermos na felicidade? E se vivemos infelizes é porque não estamos usando os recursos que Deus já nos deu. Nosso verdadeiro DNA é de origem divina. Como ouvi certa feita do Padre Léo, o significado espiritual da expressão DNA, quer dizer, Deus é nosso autor. Que imagem bela e verdadeira! Deus é o nosso autor, Deus é o pintor e nós somos o quadro. Portanto, como tudo aquilo que Deus faz é bom, eu também sou bom. Sou obra-prima do artista chamado Deus, mas não sou a obra pronta. O alicerce Deus colocou. Agora o próprio homem deve se preencher de concreto divino para edificar a casa da felicidade, por meio da vivência das virtudes espirituais que ele vem conhecendo através dos tempos. É exatamente onde falta esse concreto que aparece a área dos nossos pontos fracos. Então, vou parar por aqui. O que a gente precisa entender? Que nós somos filhos de Deus. Por ser filhos de Deus, nós não somos perfeitos, porque Ele não criou perfeito. Ele fez o alicerce dessa obra. E Ele falou, agora, através do seu livre-arbítrio, através da sua fé, através da sua atitude, dos seus pensamentos, do que você cria, é o que você vai ser. Então, cada um de nós somos bem diferentes uns dos outros, porque nós escolhemos caminhos diferentes, atitudes diferentes, nós pensamos diferente, mesmo tendo sido criados todos iguais, simples e ignorantes, cada qual escolheu um caminho, cada qual resolve a sua vida de uma forma diferente, leva a vida de uma forma diferente. Como eu falei ontem, eu peguei um Uber onde ele falou para mim assim, moça, eu tenho 30 anos, né? E lá na onde eu moro, os caras são vagabundos, os caras usam droga o dia inteiro. Eles não querem saber de trabalhar e têm a mesma idade que eu. O que vocês acham através de uma comparação como essa? Um menino de 30 anos, os outros de 30 anos, deveriam caminhar praticamente igual. Mas não. Enquanto um está trabalhando, o outro está vagabundando, está usando droga, está lá se matando, enquanto o outro está lutando para viver.
À medida que nós temos atitudes diferentes, nós vamos nos diferenciando uns dos outros. É incrível como as pessoas vão buscar parceria, relacionamentos com pessoas completamente diferentes que querem que dê certo. Não é que os opostos se atraem, pessoas diferentes acabam ajudando uma a outra a conhecer coisas diferentes, a ter sabores da vida diferentes, pontos de vista diferentes, então um cresce com o outro com isso. Por pouco tempo até resolve, né? É muito legal. Eu trabalhei na sala de aula as diferenças dos meus alunos, cada qual num grau de evolução diferente do outro, conhecimento diferente, então quer dizer, naquele momento, 4 horas diárias, funcionava que era uma beleza. O Joãozinho sabia mais português, a Mariazinha sabia mais matemática, então eles sentavam junto e um ajudava o outro. Ótimo. São aqueles agrupamentos produtivos que o professor orienta mediante a capacidade e habilidade de cada um. Deus sabe as nossas habilidades, as nossas competências. E Ele não une a gente do tipo, a Patrícia vai ficar com o João, porque o João é paciente, a Patrícia não é paciente. Então, os dois dão certinho. Deus não une as pessoas dessa forma. Ele deixa o nosso livre-arbítrio. Nós vamos escolher a pessoa com quem a gente quer andar no dia a dia, casar, ter filhos, família, ser amigo, ser mais próximo. Então, Deus não age como um professor da sala de aula que faz os agrupamentos produtivos. É lógico que ele vai tentar aproximar pessoas que vão suprir umas outras. Mas quem vai escolher de verdade com quem vai andar, quem vão ser os seus grupos de espíritos afins, né, com quem você vai dividir a sua jornada, é você. Eu posso até fazer isso na minha sala de aula, chamar os alunos e falar, eu acho que você com você vai dar mais certo. Mas se os dois não se entenderem, eles vão se separar logo e vão cada um para um outro grupo. Então, Deus procura até orientar a gente para procurar as melhores pessoas para a gente se envolver, para a gente criar família, para a gente poder construir histórias, até para ressarcir, né, algumas dívidas de passado. Ontem eu estava assistindo uma palestra do De Luca mesmo, onde ele falava, no começo até não concordei muito com ele não, ele estava falando assim, as encarnações elas não são só para poder pagar erros do passado. Ele falou assim, as pessoas que estão na sua vida, não é porque você falhou com elas e que agora você tem que sofrer o que você causou o sofrimento no teu próximo. Aí nesse ponto eu estava até indo assim pro lado do tipo, não, eu acho que a gente encontra as pessoas para ressarcir nossas dívidas sim, e às vezes a dor que nós causamos no outro tem que ser na nossa pele para que a gente sinta aquela dor e não cometa com o outro mais, nem com aquele que a gente fez e nem com outras pessoas. Aí ele falou, não é bem assim, não é fatalismo, você matou uma pessoa no passado, então você vai encontrar aquela pessoa e vai ser morta por ela ou morta por qualquer outro ser, porque você precisa ser morto para você sentir aquela dor. Bom, enfim, aí depois ele estava explicando, você matou uma pessoa, de repente numa outra vida você vem como médico. Ao invés de matar pessoas, você vai salvar vidas. Então, não necessariamente você vai sofrer, mas você vai procurar rumos de consertar a sua falha, talvez até mesmo por um caminho mais brando, mais tranquilo, porque no fundo você não era tão ruim assim. Foi um ato, foi um deslize. Então, dependendo da gravidade, você precisa, né? Como pessoas que mataram muitas pessoas, às vezes vem sem um braço, vem cego, vem surdo, vem com uma deficiência maior, que é para não causar danos a ninguém. Um suicida, né? Que causou dor nele e na família, numa outra encarnação, ele vem como autista, que aí não tem condições dele se matar. Então, existem esses casos sim. Aí depois, no decorrer da explicação do De Luca, eu entendi essa outra parte. Falei, não, realmente, tem aqueles casos que a gente vem para fazer o contrário do que nós fizemos numa outra encarnação. Então, se eu matei, de repente eu venho para salvar a vida. Se eu fui uma pessoa individualista, aí eu venho mais caridosa. Mas isso vai também da vontade do espírito de dar esse avanço, de querer essas missões. Tem pessoas que passam pela vida toda e nem se casam, nem formam família, porque eles se dedicam totalmente a ações humanitárias, a ações solidárias. Para aquele que pratica isso, às vezes é dolorido o caminho, porque ele se sente sozinho. Ele faz pelos outros, e por ele ser forte, por ele ser um cara que trabalha em prol dos outros, ele acaba se tornando um cara que todo mundo acha que não precisa de ajuda. Então ele se torna sozinho. E vai que lá numa outra vida ele também foi uma pessoa que tinha a oportunidade de ter pessoas em volta e ele quis ser mais egoísta, ele quis ser mais fechado,
mais solitário. Então ele vem experimentando essa questão da solidão numa outra encarnação, que é para falar, você teve a oportunidade de ter gente em volta, você não quis, então agora você vai ficar sozinho para você ver como é que é. E em outras situações. Então, as experiências que nós passamos, nenhuma delas é à toa. Todas elas impulsionam a gente de alguma forma a ressarcir, a agir, ter as nossas missões, ter os nossos passos para essa transformação moral. Então não adianta nada eu ficar reclamando do país, da cidade, da rua, do grupo com o qual eu convivo, de família, de amigos, se sou eu mesmo que fui buscar tudo isso. Eu, através dos meus pensamentos, daquilo que eu cultuei no meu espírito, que eu agreguei para o meu perispírito, eu fui atraindo. Então tudo em volta pode mudar, mas primeiro quem tem que mudar sou eu. Não é querer a transformação de fora sem antes transformar o principal que é dentro. Então, o De Luca ele bate muito que tem duas formas, né, de você transformar. Primeiro, o autoconhecimento. Lembra que eu falei que numa palestra que eu dei, eu falei, gente, sofrimento vem para a gente conhecer o porquê que eu estou sofrendo. Por que acontecem coisas que independem da minha vontade e outras que a gente vê que é consequência de um ato, de um pensamento, de alguma coisa que nós escapamos ali. Como diz o Chaves, escapuliu, né? Então, tem alguns sofrimentos que a gente tá claro, tá sofrendo isso daqui porque eu causei, né? Tem outros que a gente fica, mas eu não fiz, eu não lembro de ter feito nada para essa pessoa, para essa situação acontecer comigo. Mas, na verdade, aquilo ali vem em prol de você mesmo, pro teu engrandecimento, pro teu enriquecimento de conhecimento, para a sua elevação espiritual. Então, primeiro, conhecer. E tem muita gente que diante da situação, eu sou uma porcaria, eu não sou feliz, eu não consigo, a vida inteira eu fui escrava não sei de quem, eu fui pau mandado não sei de quem lá, a vida inteira eu nunca tive atitude, a vida inteira eu trabalhei pelos outros, eu fiz pelos outros, eu não fiz por mim. O vitimismo, a gente tem aquela coisa do vitimismo. Primeiro, tadinho de mim. Todo mundo que está em volta é ruim, eu sou a vítima. Nós temos isso, não adianta negar. Primeira coisa é isso. Hoje meu amigo ligou e falou, como é que você tá? Eu falei, não tô muito bem não, tô dormindo até mais tarde para fugir, sabia? Eu tô cansada fisicamente. Falei para ele, pode ser que eu viva 200 anos, mas eu vou viver 200 anos esperando pela morte, porque tem hora que realmente eu tô de saco cheio de estar por aqui. Não vou negar. Tem hora que dá vontade de jogar toalha. Eu falo, parece umas coisas para me resolver. Agora esse vazamento dentro de casa, que eu não sei aonde que tá vazando, que já rodei a casa todinha, não tem nada que demonstre um vazamento. Aí você entra na internet, 150 contos, só pro cara vir aqui e passar uma maquininha para descobrir onde tem esse vazamento. Depois vai me cobrar o olho, vai me cobrar um rim para poder quebrar a parede, fazer uma bagunça na minha casa, trocar um cano e tal. E eu vou ficar aqui no meio da baderna, eu não tenho mais paciência para isso. Então, eu estou cansada fisicamente. Eu respondi assim pro meu amigo. Depois eu parei e pensei. Falei, Patrícia, você descarregou uma energia tão negativa ali, filha. Né? Então, tá na hora de você ligar para ele e falar, desculpa. Eu sou humana. Eu tô realmente ruim. Preciso de prece. Porque se as pessoas fizerem prece, teu pensamento muda, filtra e vamos lá. A situação tá aí para resolver e vai ter que ser resolvida de uma forma ou de outra. Você não vai viver pagando uma conta de água que você não tá gastando. É porque a minha maior preocupação é essa, eu não tô vendo vazamento. Então não tá me incomodando o vazamento. Que vazamento é esse que não incomoda? Mas tá me incomodando ver a conta crescer. Vai chegar uma hora que eu não vou ter dinheiro para pagar uma conta que eu não gasto. Eu pago R$70 de conta, conta mínima. Ela tá chegando nos 250, daqui a pouco ela vai para mais, vai estar dobrando. Então, isso me incomoda muito. E vem numa época de vacas magras, porque quando é uma vaca gorda, eu falo, eu pago para ter paz. Como eu já fiz há uns meses atrás, aí eu paguei para ter paz numa situação ruim que me aconteceu. Mas quando não é vaca gorda, né, que a gente tá, né? Então, os problemas que chegam, eles fazem a gente ficar ali. E aí, o que eu preciso aprender agora? Por que tá vindo isso na minha vida? Eu tô aqui dentro de casa, não tô fazendo nada, e o problema apareceu. E por quê? Então eu tenho que conhecer tudo isso e me conhecer nesse momento e como é que eu vou resolver. Então eu estou buscando caçar vazamentos, eu estou vendo preço, eu já estou me preparando para uma obra. Não que eu estou colocando o carro na frente dos bois, mas eu já vou me planejando para uma situação que pode vir a ocorrer.
Isso faz com que eu me conheça de uma forma. Patrícia não é de arregar, Patrícia não é de cruzar os braços e falar, não sei o que fazer, não vou fazer nada. Pelo contrário, eu tenho que achar a solução. Então eu ficar lá deitada no sofá com o Mike assistindo o filme, não estava bom para Deus. Vamos lá, essa mulher tem que se mexer. E de repente ficar lá parada assistindo desenho, realmente eu ia só me comprometendo fisicamente, porque eu tô parada, né? Agora não tô mais parada, agora eu tenho que agir, tenho que agitar. Esse autoconhecimento pode vir um monte de coisa na cabeça da gente, coisas boas, que a gente está enfrentando situações, a gente se conhece mais forte, mais preparado, mais calmo, a gente vai reconhecendo alguns valores melhores, mas também os problemas podem vir para acabar com a gente, do tipo assim, ó dia, ó céus, ó azar, mais um, e a gente vai se detonando. Então, eu tenho ainda esses altos e baixos, tem momento que eu acredito que eu sou capaz de resolver, tem momentos que eu falo, não tô aguentando mais, tô cansado. Isso é natural do ser humano, isso é natural do estágio do espírito que nós estamos. Momentos nós vamos estar fortes, momentos nós vamos estar fracos, momentos a gente vai ser aquele cara da pouca fé que Jesus dizia. Homens de pouca fé. Porque se a gente tem fé, nós temos força, nós somos filhos do Criador, Ele não quer o nosso mal. Se Ele permite que algo de ruim aconteça, aparentemente ruim, né, aconteça, é para que a gente cresça, é para que a gente se conheça, é para que a gente dê a volta por cima. Ele aposta na gente toda hora, não é todo dia. O Criador aposta na gente toda hora. Meu filho, minha filha, você é capaz. Ele deu inteligência, ele deu condições de resolver as coisas através da nossa criatividade, da nossa capacidade. Ele deu capacidade para cada um. Mas até a gente entender que temos capacidade, até lá a gente já afundou no ó dia, ó céus, ó azar. A gente reclama, a gente se vitimiza para depois a gente falar, putz, não estava tão difícil assim para resolver. Aí nessa hora eu acredito que se Deus fosse humanizado, né? Se ele fosse, ele olharia para nós e falasse, tá vendo? Eu te capacitei, só você que duvidou disso. É que ele não é humano, né? Ele não tem um olho, uma boca para poder falar um negócio desse para nós. Mas ele tem aquela coisa, eu criei, eu sei que você é capaz. Ele aposta isso na gente. E quando a gente se conhece, quando a gente tem esse autoconhecimento, quando a gente tem força, que a gente fala, não, eu sou filho do Criador. Tem uma frase que fala, se Deus está comigo, quem é que vai estar contra mim, gente? Se eu colocar isso, internalizar e acreditar, eu vou ter atitude. Eu vou trabalhar isso, eu vou buscar solução para os problemas, eu vou, através da compreensão daquela passagem aparentemente ruim, eu vou ter soluções que vão trazer não só benefício para aquele momento material, como também enriquecer o meu espírito. Chegar no final aliviada, eu vou falar, eu dei conta, porque eu sou filha do Criador. E Ele permitiu. Eu consegui terminar essa missão. Eu consegui concluir essa jornada. Quando alguém pergunta para mim assim, tem alguma coisa lá na educação que você poderia ter feito diferente? Eu falo, olha, eu fiz o melhor que eu podia. Eu não sei se foi o melhor para todos, mas foi o melhor que eu podia. Eu tenho consciência tranquila. Vai ter aluno que vai falar, não fez o melhor. Ontem eu recebi solicitação de amizade de um ex-aluno meu. E eu falo, aluno meu é pro resto da vida, se ele estiver andando no caminho certo. Se ele não estiver andando no caminho certo, é ex-aluno. Então, esse garoto foi me pedir solicitação lá no Face, mandou um recadinho pelo Messenger. Oi, professor, aqui é o seu aluno, seu ex-aluno, fulano de tal. Ele mesmo se denominou ex-aluno. Quando eu vi as fotos dele com uma menina lá toda tatuada, com um negócio esquisito, umas músicas de baixo calão, falei, realmente, ex-aluno. E foi um aluno que eu me apliquei demais para mudar a condição de vida dele. Então, assim, eu não tenho que me arrepender do que eu fiz com o garoto. Mas eu vi que a escolha dele é diferente. Então, ele vá para o caminho dele, que ele fez a escolha errada. E eu continuo no meu aqui. Quando eu reencontro alunos que eu vejo que estão no caminho ali, né, que foi ensinado, que estão tentando caminhar, porque não é fácil. Onde eles vivem aqui, malandragem, promiscuidade, droga, é o que mais tem. Para eles poderem passar por tudo isso, é difícil, eu sei que é. Mas a escolha é deles.
Então, enquanto professora, eu fui lá, eu me sentia capaz de abraçar aquelas missões e dar conta. Então, naquele momento, eu acredito que minhas missões foram concluídas. Agora, se a pessoa depois escolhe outro caminho, eu não posso fazer nada, eu não posso ficar carregando no colo a vida inteira e falar, não, filho, você está fazendo errado. Então, eu me conheço. Nesse ponto, eu sei até onde eu sou capaz. Mas tem novidades, tem problemas novos que vão surgindo e que a gente fica sempre naquela, será que eu vou dar conta? Que é o tom do homem de pouca fé. Porque o texto e Jesus sempre disse para nós temos condições de fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais. Nós temos capacidade, nós temos qualidade para isso, qualificação para isso. Mas a gente atrasa nosso lado, às vezes com pensamentos, com atitudes, às vezes com escolhas erradas. É por isso que a gente vai sempre encontrar alguém que está um pouquinho mais à frente, outro que está um pouquinho mais atrás, pela questão de falta de conhecimento próprio, de não acreditar em si. Tem cara que começa a beber porque, eu tô cansado, eu tô injuriado, a minha vida não tá caminhando bem, então eu vou beber para esquecer do problema. É a pior escolha possível, porque você vai voltar da embriaguez depois e vai vir com dor de cabeça e vai vir com os neurônios funcionando mais devagar ainda, e é pior. São escolhas erradas. Então a gente precisa se conhecer. Pô, eu sou bom em falar. Eu tô com falta de dinheiro. Vai lá pro Farol e vai vender água. Eu conheço um menino que foi vender água no Farol e tava indo bem. E mesmo com um emprego fixo. Por quê? Porque eu tava precisando de dinheiro, ele fala pra caramba, ele reconhece a qualidade que ele tem, que é de falar. Eu vou falar no lugar certo, eu vou falar no Farol e vou vender água. E vendia. Porque fala bem, porque brinca, porque sabe ser agradável. Então, quando a gente reconhece as nossas qualidades, nós somos capazes de fazer muitas coisas que talvez para outras pessoas sejam até bobas as soluções que a gente dá. Mas elas resolvem. Então, o que importa é isso. Quando a gente resolve botar para fora aquilo que a gente entende de nós, quando a gente realmente não deixa ninguém abater a nossa autoestima, eu cansei, na escola, gente, eu sempre fui gorda. As meninas magrinhas, desculpa a expressão, mas de peito, bunda grande, sempre chamaram atenção. Os moleques sempre queriam uma menina daquela. Nunca ninguém olhava para aquela CDF que ia para a escola, que andava com sapato ortopédico. Lembram daquele sapato ortopédico de couro duro? Eu andava batendo o pé no chão. Era uma patinha andando. Pegou esse apelido um tempo na escola, de patinha. Então eu sempre fui aquela pessoa rejeitada. Não era bonita, não chamava atenção, só estudava, só ia de casa para escola para casa. Dificilmente alguém me via no portão da escola conversando com alguém, porque eu tinha horário para chegar em casa, então eu tinha que sair e ir embora para casa. Teve um período só que eu tive um namorinho, aí eu ficava um pouquinho mais no portão da escola, foi só. Sempre fui do tipo CDF, tanto em casa como na escola. Sempre regrada, sempre procurando fazer o que é certo, sem ser chamada atenção. Não gosto que me chamem a atenção. Se eu extrapolo e me chamo, mesmo não gostando, eu sou obrigada a acatar. Na hidroginástica mesmo, eu brinco com as meninas lá, da professora chegar e falar, Patrícia, menos. Porque a gente acaba extrapolando. Ainda mais quando a gente se torna velho, né? Aí a gente acha que pode tudo e não é. Então, às vezes, eu sou chamada a atenção, porque eu brinco muito. Mas eu nem sempre fui assim. A maior parte da minha vida, eu fui calada, fechada. Quando eu casei, eu tinha que manter o respeito com meu marido, então na rua eu era mais do que fechada, não dava brecha para ninguém falar comigo direito, não. Era casa, escola, casa. Sempre fui muito assim. Então, pessoas assim, os caras não olham, né? Se olha para uma zoeira, não olha porque quer, porque eu não sou atraente, eu não chamo atenção como outras mulheres que se pintam, que... Eu fui na cabeleireira, não gostei da tinta que ficou dessa última vez. Falei pra ela, não tá bom. Ela não respondeu nada, é uma amiga minha. Eu falei, fica assim mesmo, né? Não adianta, eu não fico brigando por causa de cabelo, não fico arrumando, sabe? Dá pra fazer alguma outra coisa? Não dá. Fica assim mesmo. Tem mulher que não, ela fica mudando de salão, ela fica mudando de pessoas, né? Vai em busca daquela vaidade. Eu não sou assim, então eu não sou atrativa. Não tem homem que olhe pra mim e fale, nossa, eu queria uma mulher dessa. Então, pela falta de ter gente que me olhe dessa forma, e eu também nunca fiz questão que me olhasse, a gente às vezes tem aquela coisa da baixa autoestima. Tá bom do jeito que tá bom. Né? Eu vivendo, eu comendo, eu tendo com meus amigos, tá bom.
Mas tem aqueles momentos que a gente fala, poxa, eu podia ter tido alguém depois do meu marido, né, que ficasse comigo até o resto da vida. Tem esses altos e baixos. A gente, lá no fundo, tem uns momentos assim que a gente pensa que a gente é um zero à esquerda. A gente tem tendência para se menosprezar, quando a gente vê que os outros estão nos menosprezando. Aí eu aprendi, com o passar do tempo, a não me menosprezar. Para algumas coisas, não. Falei, eu sou assim, acabou. Quem quiser, tá aqui. É desse jeito. Se não quiser, eu vou estar aqui vivendo do mesmo jeito. Não preciso de ninguém para viver. Para viver, não. Para sobreviver, tem meu salário. Trabalhei a vida inteira para isso. Então, quando você começa a colocar na tua cabeça que você pode e consegue viver de uma forma diferenciada dos outros e bem, quando eu vou pro meio do mato, que eu fico vendo o mato lá, eu falo, tá aí. Eu faço uma coisa que muita gente gostaria de fazer e não faz. Às vezes eu escuto algumas conversas assim do tipo, quando eu aposentar eu queria fazer, né, o que você faz, acordar tarde, comer o que quer, ir para onde quer. Eu falo, então, trabalha bastante que você consegue. Tem pessoas que acham que não vão ser capazes de ter o que eu tenho, de fazer o que eu faço. Então, tem coisas que eu faço que uma pessoa casada não consegue fazer, não sobra dinheiro para isso. Se eu tivesse aqui filho, marido, periquito, papagaio para cuidar, talvez eu também não ia ter dinheiro para poder comer o que eu quero, acordar a hora que eu quero, porque tem outras responsabilidades. Em compensação, na hora que eu fico doente, eu não tenho ninguém por mim aqui, dentro de casa. E quem está casado tem um ao outro, nem que seja para desabafar. Então, cada um tem as suas situações boas e ruins, e vai de cada um se colocar no seu devido lugar. Eu presto para tal coisa, eu sou boa nisso, ninguém vai derrubar. Podem falar o que falar, ninguém vai me derrubar. Quando você tem a autoestima no lugar, ninguém te derruba. Só que vai ter momentos que você vai se fragilizar. Momentos é normal. O que não é normal é você se condoer, ficar, né, com dor de cotovelo porque o outro tem, você não tem, porque o outro faz, você não faz. Vai buscar caminhos para você fazer o que o outro faz. Se você não consegue dormir até tarde porque você tem uma família e tem obrigações com a família, veja que o outro não tem família. Veja que o outro não tem as coisas que você tem. Cada um tem aquilo que escolheu para ter. Ninguém é obrigado a passar por aquilo que não quer. Quando eu tive companheiros que me deu dor de cabeça, eu me desfiz, falei, vai pro teu canto que eu fico pro meu. Eu não quero passar por essa dor de cabeça. Eu prefiro ficar sozinha. Então, se você não quer ter dor de cabeça, desfaça das pessoas. Opa, vai você pro teu canto, eu vou pro meu. Agora, se você continua sofrendo no meio das pessoas, é porque você quer, você escolheu. Ah, mas é difícil. Tudo é difícil. Para nós, que somos imperfeitos, tudo é difícil. Até um vazamento de casa é difícil. Então, para a gente poder resolver, se conhecer, se fortalecer naquilo que realmente você é, acreditar que como filho de Deus você tem força, capacidade, você tem habilidade, você tem competência, você tem Deus. Ele não é contra você, ele vai estar com você para tudo. Mas basta você ter um primeiro passo, atitude. Tem que ter atitude. É o caminho, você se conhecer e fazer. Aí as coisas em volta mudam. Você mudando suas escolhas, o que tem em volta muda. Esse é o primeiro passo. Você conhecer o que é que está errado em você. Parar de jogar a culpa nos outros. Parar de a sua tragédia de vida é porque se deve ao marido, ao filho, à casa, à mãe. Não, tudo que você tem ali são compromissos que você pode bem assumir ou mal assumir. Bem sofrer ou mal sofrer. Então, se você acha que tem competência, que você consegue passar, mesmo que seja dolorido, passa, acaba logo com aquilo ali e pronto. Não dá, tá sofrendo demais, tá se martirizando, tá se menosprezando, então deixa esse pedaço da cruz aí de ladinho e vai para outro caminho. Depois, quando você se sentir mais forte, você pega a cruz de volta. Tem coisas que a gente não consegue resolver numa vida só. Por isso que, graças a Deus, tem a reencarnação. A gente só tem que acreditar. A gente não pode deixar de ter fé. A gente não pode deixar de ter esperança. A gente não pode deixar cair os pensamentos. Cair a autoestima. Cair a nossa vontade, a nossa motivação. Eu vejo que Deus sempre me dá alguma coisa para me motivar. Quando eu fui no médico, no mês passado, o médico, seus músculos estão piores. Tá
a doença acelerou mesmo com medicação e você perdeu mais massa muscular. Falei, eu tô fazendo 5 dias academia. Ele falou, não é só isso, tá acontecendo alguma coisa em você que o músculo tá indo embora. Vamos mudar a medicação. Mudou a medicação, minhas pernas ficaram mais mole ainda. Falei, doutor, não tá bom. Foi lá e mudou a medicação de novo. Primeiro impacto que eu tive, eu falei, eu vou morrer logo. Falei, doutor, e aí? Quando é que eu vou pra cadeira de roda? Ele falou, calma, eu tô aqui pra isso. Eu não vou deixar você sofrer. A gente vai fazer alguma coisa. Tava faltando fé em Deus, tava faltando fé no médico, porque já que tá acabando, quando é que o negócio vai concluir? Né? A gente já fica naquela... Aí vem Deus, eu só acredito que seja através de Deus. Me aparece um moleque aqui para fazer uma capacitação com um amigo meu. Eu tô lá dando capacitação e olhando para a cara do moleque falando, gente, tem alguma coisa entre eu e esse menino. Tem alguma coisa entre eu e esse menino. Eu gosto desse menino de graça. Eu não sei quem ele é, mas eu gosto desse menino. Numa conversa com o menino no telefone, o menino pega e fala para mim aqui. Eu falei para ele, falei, eu vou te amadrinhar, porque eu gostei tanto de você. Aí ele falou, Patrícia, olha só como é que eu salvei o teu número aqui no meu celular. Ele printou e mandou para mim, Madrinha Patrícia. Eu falei, antes de eu falar que eu ia madrinhar, o moleque já tinha escrito madrinha. Fala para mim se isso é alguma coisa assim. Ele podia ter colocado lá a professora Patrícia, amiga do Ângelo Patrícia. Não, ele tinha colocado Madrinha Patrícia. E eu falando para ele logo em seguida, sem saber, eu vou te amadrinhar, eu gostei de você, menina. E aquilo ali foi um motivo que me deu aquele up. Falei, não, se eu não tenho mais escola, não tenho pai, não tenho filho, não tenho mais nada para me dedicar, esse moleque é para me dedicar, esse menino não chegou à toa. Ele tem pai, tem mãe, tem família, tá tudo certinho na vida dele, ele não precisa da Patrícia. Mas se ele apareceu na minha vida, ele é um motivo para eu poder viver um pouquinho mais. Tem alguma coisa desse menino que é para me direcionar para fazer algo ainda. Aquilo foi uma motivação, uma injeção de ânimo que vocês não têm ideia. Então Deus, quando ele vê que a gente está ficando mais para baixo, ele arruma alguma coisa para ele levar. Mas a gente tem que ter atenção, porque coisas boas também acontecem. A gente tem a mania de ver só as coisas ruins. A gente tem a péssima ideia de achar que a gente é só a gente que passa por problema. Os problemas vão vir. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Mas eles vêm para a gente resolver. E para a gente resolver, Deus dá fôlegos. Ele dá um passeio, dá uma festa, um encontro, uma pessoa. Situações que dão uma energia nova, um gás novo para você continuar. Mas você tem que entender esse processo e agir diante do processo. Porque se passar uma pessoa na tua vida, Deus te plantou ali uma pessoa boa. Aí, oi, eu gostei muito de você, beijo. Nunca mais você vê aquela pessoa, foi a oportunidade que você largou para trás. Você teve uma oportunidade de sentar na mesa com as pessoas, bater papo, conversar, mas você não vai. Você dá desculpa que tá frio, você dá desculpa de que tá doendo alguma coisa no teu corpo. Então, algumas oportunidades que Deus dá de refrescar, de poder dar aquela injeçãozinha de ânimo, às vezes a gente dispersa, a gente joga fora, desperdiça, melhor dizendo. Então, vamos lá, bora. Vamos chacoalhar aí o fundo do suco para o açúcar levantar. A gente tem que ter essa ânsia por viver, mesmo que a gente vá se abater, porque vai se abater, isso é fato. Mas mesmo que a gente se abata, levanta, sacode e bora lá. Vamos tentar entender o processo e vamos mudar. Vamos ter atitude para mudar. Aquilo que não tá bom, a gente tem que mudar.